Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje vamos explorar um tema muito presente na vida de muitos, a Quaresma. É verdade, é um tempo especial para tanta gente. E a ideia aqui é a gente realmente entender a fundo, sabe? As origens, as práticas, o significado da Quaresma para a nossa vida hoje. Uma ótima oportunidade para quem está acompanhando a É gente. isso aí. Acho que a primeira coisa é entender de onde vem essa tradição da Quaresma, né? Historicamente falando. Pois é. A quaresma ela não surgiu assim de uma vez, sabe? Foi um processo que se desenvolveu ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Interessante. Ela era no comecinho um tempo de preparação para Páscoa, a grande festa da nossa fé, né? Sim, claro. Eu estava muito ligado ao que a gente chama de catecumenato, que era a preparação de quem ia ser batizado na vigília pascal. Ah, entendi. Hum. Então era tipo um intensivão para quem estava entrando na comunidade. Isso. Era um tempo de mergulho na fé, com jejum, oração. Já tinha essa duração de 40 dias. Não, no início não. A gente vê relatos de jejuns de 2, 3 dias antes da Páscoa, lá no século VI. Então como é que chegaram nesses 40 dias? Me parece um número bem específico. Pois é, né? Hum. Essa definição veio mais tarde, lá pelo século IV. E aí a inspiração veio de vários momentos da Bíblia que envolvem 40 dias. Os 40 dias de Jesus no deserto, depois do batismo, os 40 anos do povo de Israel no deserto. Enfim, períodos de provação, de preparação. Faz sentido, né? Buscar essa referência nas escrituras. E aí, com o tempo, a quaresma foi se consolidando com um período de 40 dias de preparação para Páscoa. E quando ela virou assim oficial no calendário da igreja? Teve algum momento específico? Sim. Um momento importante foi o Concílio de Nicéia em 325. Ali, a quaresma foi definida como um tempo litúrgico oficial, sabe? Aham. Com foco na purificação, na conversão, antes da Páscoa. E a partir daí, ela foi se desenvolvendo e incorporando as práticas que a gente conhece hoje. Nossa, então essa tradição já tem bastante estrada, né? É uma tradição que atravessa séculos É. e mostra como esse chamado à conversão é central para a vida do cristão, né? Sempre se renovando. É verdade? E falando em práticas, quais são os pilares da Quaresma hoje? O que a Igreja Católica ensina? Ao longo dos séculos, a Igreja foi consolidando a importância de algumas práticas, né? O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, fala de 3 pilares: o jejum, a oração e a esmola. Esses 3 elementos se complementam. Sim, eles estão interligados. A Igreja nos convida a viver a Quaresma como Jesus viveu no deserto, né? Um tempo de jejum, de oração, de encontro com Deus. O jejum abre espaço interior, a oração nos conecta com Deus e a esmola é a expressão do nosso amor ao próximo. E a penitência, o sacramento da reconciliação. Qual o papel dele? Ah, esse sacramento é super importante durante a Quaresma. Afinal, essa busca pela conversão nos leva ao arrependimento, né? Sim. A querer o perdão de Deus pelos nossos pecados. E a confissão é um caminho privilegiado para isso. É verdade. E o Concílio Vaticano II, ele trouxe alguma novidade sobre a Quaresma. Sim, a Constituição Sacrosanctum Concilium, que fala sobre a liturgia, né? Ela destaca que o objetivo principal da Quaresma é a conversão interior. Uma mudança profunda no nosso coração e não só práticas externas, sabe? Convidado a participar mais da palavra de Deus, do sacramento. A penitência tem que nos tornar mais sensíveis aos outros, mais próximos de Deus. É um caminho para algo maior. Gostei dessa ideia. E o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele fala bastante da Quaresma também, né? Sim, ele traz uma visão social muito forte. Ele nos lembra que a conversão verdadeira se manifesta no compromisso com os pobres, com os que sofrem. Ah, não fica só na teoria. Exato. Ele fala que o verdadeiro jejum é partilhar o pão com quem tem fome. Que a nossa espiritualidade precisa se traduzir em ações concretas. Isso mesmo. É um chamado à solidariedade, à justiça social. E essa dimensão comunitária da Quaresma, ela sempre existiu. Sim, desde o início a quaresma foi vivida em comunidade, os cristãos se apoiavam na busca pela conversão, né? E hoje a gente vê isso de várias formas. Como assim? Aqui no Brasil, a gente tem a campanha da fraternidade, né? Que propõe uma reflexão sobre um tema social específico, conectando a quaresma com os desafios da nossa realidade. E muitas comunidades têm grupos de reflexão, círculos bíblicos, para aprofundar essa experiência. Essas ações solidárias, né? Parece que elas se intensificam nesse período. Sim, com certeza. Muita gente se engaja em campanhas de doação, visita doentes, se coloca a serviço do próximo. É bonito ver como a Quaresma se conecta com questões tão atuais, né? Sim. É um tempo que nos convida a repensar o consumismo, individualismo. A cuidar do meio ambiente. Exatamente. É um chamado ao jejum do supérfluo, à solidariedade, à conversão ecológica, como diz o Papa Francisco. A Quaresma nos provoca, né? A gente falou bastante sobre ela, mas por que 40 dias? Qual a importância desse número?
O número 40 tem um significado forte na Bíblia. A gente falou dos 40 dias de Jesus no deserto, né? Mas tem também os 40 dias do dilúvio, os 40 anos da caminhada do povo hebreu no deserto. Ah, isso é Os verdade. 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Elias a caminho do Horebe. Ou seja, é um número que representa um tempo de provação, de purificação, de transformação. É um tempo simbólico, né? E essa caminhada quaresmal, ela começa com a quarta-feira de cinzas, certo? Certo? É um marco inicial da quaresma. De onde vem essa tradição da quarta-feira de cinzas? Olha, a gente encontra as raízes dela no antigo costume de inscrever os pecadores para a penitência pública 40 dias antes da Páscoa. Só que, como não se faziam ritos penitenciais aos domingos, essa prática foi transferida para a quarta-feira anterior. E aí ela se tornou um dia de jejum, marcando o início da quaresma. E as cinzas? De onde elas vêm e o que elas significam? As cinzas são resultado da queima dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. E elas simbolizam a nossa fragilidade, nossa pequenez, né? Lembra-te que és pó. Um sinal de humildade, de arrependimento. Na Bíblia a gente vê o uso das cinzas como expressão de penitência. E depois da quaresma, a gente entra na Semana Santa e chega no Tríduo Pascal, né? O que é exatamente esse Tríduo É Pascal? o coração da Semana Santa, sabe? Uhum. Ele compreende a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Começa com a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, e vai até o domingo de Páscoa, com a Vigília Pascal no meio. Entendi. Então a Páscoa não é só o domingo, né? Não. É essa experiência que começa na quinta e culmina no domingo. E cada um desses dias tem um significado especial. Certo, com certeza. Na Quinta-feira Santa, a gente celebra a instituição da Eucaristia, né? A última ceia de Jesus com seus discípulos. E ali ele nos deixa um grande ensinamento de humildade, de serviço, lavando os pés dos discípulos. É verdade. E na Sexta-feira Santa é o dia da crucificação. Exatamente. É um dia de luto, de contemplação do mistério da paixão de Cristo. Nesse dia, não se celebra a missa, mas tem uma liturgia própria, com a leitura da palavra, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. E é o dia da Via Sacra também, né? Assim, a Via Sacra é uma prática muito comum nesse dia, é uma meditação sobre o caminho de Jesus até o Calvário. E o Sábado Santo? É o dia do silêncio, da espera. A gente contempla o sepulcro vazio, aguardando a grande festa da ressurreição. É um dia de recolhimento. Isso. Não se celebra a Eucaristia nesse dia. É um dia de jejum, de oração, de preparação para a Vigília Pascal que acontece à noite. Que legal. E aí chega o domingo de Páscoa, o ápice da nossa fé. É a festa da luz, da vida, a vitória de Cristo sobre a morte. A gente celebra um encontro com um ressuscitado. E nesse tempo pascal, a gente tem um símbolo muito importante que é o Círio Pascal, né? Sim, aquele grande. Isso! Ele é aceso na Vigília Pascal e representa Cristo, a luz do mundo. Que bonito. Ele tem uma cruz gravada, o ano em que foi aceso, as letras Alfa e Ômega, que significam o princípio e o fim. E os grãos de incenso. Representam as 5 chagas de Cristo. É lindo o simbolismo da luz do Círio rompendo a escuridão da igreja. É bem forte. Ele fica aceso durante todo o tempo pascal até Pentecostes e também é usado nos batismos, nos funerais, como sinal da nossa participação na vida de Cristo. E as cores litúrgicas também mudam nesse período, né? Sim, elas têm um significado. Na quaresma a gente usa o roxo, que simboliza a penitência, a preparação. Mas não é luto, né? Não, é a preparação para a alegria da Páscoa. No domingo de Páscoa, a cor é o branco, que simboliza a luz, a pureza, a festa. E em Pentecostes a gente usa o vermelho, né? Exatamente. Que simboliza o fogo, o amor do Espírito Santo. E voltando ao jejum, a gente falou dele como prática quaresmal. O que a igreja orienta sobre o jejum e a abstinência? Bom, o jejum é fazer apenas uma refeição completa por dia, né? E a abstinência é não comer carne. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a gente é chamado a viver o jejum e a abstinência. É obrigatório. Sim, a abstinência é a partir dos 14 anos e o jejum dos 18 aos 59. Entendi. É uma forma de participar do sofrimento de Cristo, né? De oferecer um sacrifício em união com ele. E como é que se define a data da Páscoa todo ano? A data é definida por uma regra estabelecida lá no Concílio de Nicéia, em 325. Nossa, faz tempo. Pois é. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Complicado isso, hein? Um pouco, né? Envolve cálculos astronômicos, mas basicamente é isso. Mas pelo menos a gente sabe que a Páscoa sempre cai entre março e abril, né? É, geralmente nesse período. E a Páscoa, além de ser o fim da Quaresma, também faz parte de um ciclo maior, que é o ano litúrgico, né? Isso mesmo. O ano litúrgico é como um calendário que acompanha a vida de Jesus, sabe? Ele tem o Advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa, o tempo comum. E as leituras, né?
Elas vão mudando ao longo do ano. Sim, cada domingo tem leituras específicas que seguem um ciclo de 3 anos, os anos A, B e C. E cada ano tem um evangelho como foco, né? Isso. Mateus, Marcos e Lucas. E João está presente em todos os anos, principalmente na Quaresma. Interessante. E a palavra Páscoa, ela tem uma origem antiga, né? Sim, a palavra Páscoa ela vem do hebraico Pesach, Que significa? passagem. Antes de ser associada à ressurreição de Jesus, ela já era usada para celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Ah, entendi. Então já tinha essa ideia de passagem, de libertação. Em algumas culturas, ela também marcava a passagem do inverno para a primavera, né? Saindo da escuridão para a luz. Nossa, que legal. E pra gente finalizar nosso papo, tem algumas curiosidades sobre a Páscoa, né? Tem, sim. Tipo, por que o pão da Páscoa judaica não leva fermento? Ah, é o chamado pão ázimo. Ele lembra a saída apressada dos israelitas do Egito, sem tempo de esperar o pão crescer. E simboliza também a ideia de deixar o velho para trás, né? Exatamente. É um novo começo, uma vida nova. E o cordeiro, que ele representa? O cordeiro sempre teve um lugar importante na Bíblia, né? Primeiro, para o povo nômade. Depois, como símbolo de mansidão, de pureza. Ele era central na ceia pascal judaica, né? Sim, como memória da libertação do Egito. E no cristianismo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bonito. E os ovos de Páscoa, de onde vem essa tradição? Decorar ovos na primavera é uma tradição bem antiga. Anterior ao cristianismo, simbolizava fertilidade, nova vida. E no cristianismo, o ovo passou a representar a ressurreição, a vida nova em Cristo. E os ovos de chocolate. Ah, esses surgiram bem depois, lá no século XVII. E o coelho da Páscoa também tem origens mais incertas, provavelmente ligadas a festas pagãs da primavera. O coelho é um símbolo de fertilidade também, né? Aqui em Portugal temos a tradição do folar da Páscoa, um pão doce com ovos que os padrinhos dão para os afilhados. Que legal. É um símbolo de amizade, de reconciliação. É isso mesmo. Nossa, quanta coisa a gente descobriu sobre a Quaresma e a Páscoa, né? Foi um mergulho enorme. É verdade. Espero que vocês que estão acompanhando a gente tenham gostado. E aprendido bastante coisa também. É isso aí. Para continuar essa conversa, conta pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção, o que você aprendeu. Queremos saber a sua opinião. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito a gente. É verdade. E para a gente se despedir, fica um último pensamento. A Quaresma nos convida à conversão, à renovação. Que a gente possa viver cada dia como uma oportunidade de ressurreição. Buscando a luz, a esperança que a Páscoa nos traz. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!